O Robson falou que nós meditaríamos sobre o papel, né, os papéis de marido, esposa. Eu ingenuamente achei que daria para fazer tudo numa exposição só. Não dá. Então hoje nós vamos meditar sobre o tema, o título, Esposas Guiadas pelo Espírito. Então no papel das esposas, né? E Deus permitindo, domingo que vem, meditaremos no papel do marido. Então nós vamos ler Efésios capítulo 5, versos 21 ao 24 e o verso 33. Eu convido a congregação a ficar em pé. Efésios 5, 21 ao 24 e o 33. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Verso 33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Tomem assento. Então, no casamento dos filhos da luz, e nós já vimos isso desde o meio do capítulo 5, né? Aliás, início do capítulo 5. No casamento dos filhos da luz, a esposa, cheia do Espírito, se submete ao seu marido como se submete ao Senhor. Essa vai ser a terceira exposição sobre o papel de esposas, hoje, e marido semana que vem. Nós meditamos já na carta aos Colossenses, mas lá meditamos em todas as relações da casa, de uma vez só, porque o texto lá é menor. Aqui Paulo detalha mais, aliás, é a carta mais detalhada sobre o papel conjugal. E meditamos também na primeira carta de Pedro, que trata do papel das esposas e do papel dos maridos. Então, Paulo, na continuidade do texto, Paulo continua mostrando aos Efésios, perdoe-me a redundância, Paulo continua mostrando aos Efésios como viver uma vida conforme o Evangelho, digna do chamado do Evangelho. Vimos na última exposição como os crentes deveriam viver a partir da nova criatura criada em Cristo. O povo de Deus deveria ser, então, sábio e não tolos. A sabedoria, então, seria vivida na busca da vontade do Senhor. E meditamos onde é que encontramos, ou como sabemos a vontade do Senhor, nas Escrituras. Apliquei sobre isso. Então, buscando a vontade do Senhor, aplicando à vida aquilo que Deus já nos revelou. A sabedoria ainda seria demonstrada por um povo cheio do Espírito Santo, e não pelo vinho, que leva à devassidão ou libertinagem. Então, um povo cheio do Espírito Santo implicaria na adoração pública, traria características específicas à adoração pública do povo de Deus. Então, um culto em comunhão, um culto alegre, um culto com corações gratos, seria o reflexo imediato do povo dominado pelo Espírito. E hoje, enquanto estávamos nos cumprimentando e cantando ao mesmo tempo, pelo menos enquanto eu cumprimento, eu vou cantando o que está sendo cantado. Não sei se todos fazem, mas eu faço. E aí eu lembrei do texto da semana passada, falando entre vocês com hinos, salmos e cânticos espirituais. É exatamente o que nós fazemos aqui. Um tempo de comunhão no culto, enquanto cantamos uns aos outros, cantamos o louvor ao Senhor, mas expressamos o louvor ao Senhor, cumprimentando-nos, falando entre nós, falando entre vocês, como está o texto, com hinos, salmos e cânticos espirituais. É exatamente isso. Às vezes uma exposição reverbera para outro domingo, né? O assunto não é fechado, ele está todo conectado, tem uma lógica na carta. Então, essa marca de maturidade espiritual, um povo guiado então pelo Espírito, que é movido pelo Espírito, é dominado pelo Espírito, refletindo a luz de Cristo como novas criaturas nele, não se limita ao culto congregacional. Imagine um povo então cheio do Espírito, onde a expressão desse domínio do Espírito sobre todo o povo se expressasse apenas no culto congregacional. O que seria da segunda ao sábado? Mas ele se expressa também no culto congregacional. Mas Paulo, então, continua a carta e ele abre um novo tema agora, os nossos relacionamentos da casa. Ele reflete nos relacionamentos entre esposas e maridos.
Então, maridos e esposas cheios do Espírito têm relacionamento conforme a palavra. Filhos e pais cheios do Espírito têm relacionamentos conforme a palavra. Servos e senhores têm relacionamentos conforme a palavra. O que o texto vai nos mostrar hoje é completamente contracultural. Não espere encontrar apoio, amparo do mundo, ou de alguma ideologia, ou da psicologia sobre o que nós veremos hoje. Não acharão. O texto de hoje rechaça tanto o feminismo quanto o machismo. Porque a Bíblia não trata, não apoia nenhum nem outro. Até porque o povo de Deus não é guiado por influência sociológica ou ideológica. O povo de Deus é guiado pela palavra do Senhor. E se quiser uma lógica, é teológica. E aí a pergunta, estamos dispostos a isso? Porque tem um preço. Tem um preço do mundo olhar para a gente e falar, mas você, e aí hoje sobre as esposas, você, em 2026, vivendo desse jeito, sim, vivo assim, porque eu sou filha da luz, cheia do Espírito Santo. Congrego numa igreja, num povo cheio do Espírito Santo. E somos então conduzidos pelo Espírito Santo, não pelas ideologias do mundo. Essa é a nossa meditação hoje. Já preparei bem o coração de vocês. Vamos ao verso 21 então. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Um verso só que dá pano para manga e às vezes não. Na maioria das vezes ele é maltratado. Esse verso está intimamente ligado ao 5,18, que é: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E aí vai dizer o que acontece. O povo de Deus então dominado, guiado, cheio do Espírito, deve ser guiado nos relacionamentos, e aqui vamos começar pelo matrimônio. E a gente precisa ver esse verso 21. Muito se diz por aí que por causa desse verso 21, não deveria haver submissão nenhuma no casamento, nem na igreja. Eu já ouvi num congresso, nós ouvimos num congresso, de um pastor renomado, embora não seja pastor, na minha opinião, porque ele é mais liberal e mais perverso do que um não crente, mas estava nesse congresso, nunca mais foi, acho que foi a última vez que ele participou lá. Que não deveria haver nenhum tipo de autoridade e submissão na igreja, na família, seja lá o que for. O argumento dele é fora das Escrituras, lógico. Mas por causa desse verso, muitos dizem que não deveria haver nenhum tipo de submissão mútua. Aliás, a submissão seria mútua, não haveria nenhum tipo de autoridade. Isso se chama igualitarismo. Os papéis seriam iguais. Mas o texto diz justamente o contrário. É ao contrário que o apóstolo Paulo está falando. Ele está ensinando sujeição no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, na obediência a Cristo, conforme Cristo. É claro que todos os relacionamentos descritos ao longo da perícope, que vai até o verso 9 do capítulo 6, há atitudes sacrificiais, lógico que há. Amar no modelo de Cristo é uma atitude sacrificial. Obedecer os pais em tudo é uma atitude sacrificial. Disciplinar os filhos sem levá-los à ira é uma atitude sacrificial. E assim vai. A atitude sacrificial é valorizar o outro, é prezar pelo outro, é respeitar o outro, é buscar o conforto do outro, é outrocêntrica. Afinal, esse é o modelo de Cristo, o modelo sacrificial. E a gente encontra nessa carta, capítulo 1, verso 7, capítulo 2, verso 13, capítulo 3, verso 19. Só nesta carta. Não fui a outra. Mas o que o texto diz? O texto diz que todos se submetem a todos da maneira que as pessoas, então, seriam obedientes a Cristo. Então, algumas pessoas seriam submissas a outras. Não é submissão mútua. Eu sou submissa a Marceliane, Marceliane é submissa a mim. Não é isso que o texto está tratando. Porque esse verso 21 está dentro de um contexto. Ele não está isolado. Não tem um livro bíblico, uma carta bíblica só com esse texto. Então, o que o apóstolo está mostrando é que as esposas seriam submissas aos seus maridos. Os filhos seriam submissos aos seus pais. Os servos seriam submissos aos seus senhores. Por isso ele começa com esposas.
Por isso ele começa com filhos, por isso ele começa com os servos. Esses se submeteriam os que tinham e têm autoridade sobre eles. E os que possuem autoridade sobre eles os tratariam, e ainda devem tratar, com zelo, respeito e amor. É a sequência do texto. Então, a afirmação do Keller, aí citado no livro, comentário bíblico lá, Família e Casamento, do Davi Merck, diz assim: é uma afirmação programática, então é um programa que Paulo está fazendo o enunciado. O verso 21 é o enunciado. É uma afirmação programática que apresenta o que vem a seguir e, portanto, uma declaração geral de que todos os cristãos devem se sujeitar àqueles que têm autoridade sobre eles em seus diversos papéis e organizações sociais. Então, um modo igualitarista, onde o marido e a esposa se submetem mutuamente e que não há autoridade de ninguém sobre ninguém, não encontra respaldo bíblico. O igualitarismo, vendido inclusive em livros cristãos, não tem respaldo bíblico. O que a Bíblia ensina é um complementarismo, onde homem e mulher, embora iguais em valor, possuem papéis diferentes. Inclusive na igreja, mas aqui o assunto não é igreja, o assunto é família, casamento. Homem e mulher, embora iguais em valor, possuem papéis diferentes conforme as Escrituras. E aqui está o diferencial, é conforme as Escrituras. Inclusive um desses papéis é de submissão. No caso, a esposa é submissa ao seu marido. Parece um palavrão nos dias de hoje. Inclusive no meio evangélico. E Paulo está legislando contra a cultura do seu tempo, e especialmente a nossa, com papéis distintos dentro de casa. E Paulo, ao falar disso, do assunto, ele não deixa que a sua cultura, a cabeça das pessoas do seu tempo, fizesse um juízo para a igreja. Infelizmente, nós temos deixado. Nós, igreja moderna, tá? Não especificamente nós, Monte Moriá. Nós, crentes 2026. Mas Paulo, então, fundamenta a sujeição a Cristo, que essa sujeição a Cristo deveria nortear, então, as demais sujeições, conforme determinado por Deus. Por isso eu terminei a introdução, fazendo a pergunta: estamos dispostos a viver conforme as Escrituras? É contracultural, tem um preço. Inclusive contracultural no meio evangélico. Então haveria um custo de cada categoria de pessoa para cumprir seu papel na sociedade, mas não conforme a sociedade, sim no temor de Cristo. O texto afronta o mundo, o texto afronta as leis do nosso tempo, o texto afronta a cultura que se instalou desse igualitarismo, inclusive evangélico, afronta. Mas ao mesmo tempo mostra que o povo de Deus, aquele povo cheio do Espírito, vive conforme a vontade de Deus. E como cada um deve viver e exercer o seu papel dentro de casa, como marido, como esposa, como filhos, como servos, senhores. Então, esposas, maridos, filhos, pais, servos, senhores, todos com o mesmo valor diante do Senhor. Todos salvos unicamente pela graça. Capítulo 2 desta carta. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos salvou pela obra de Cristo. Mas possuímos papéis diferentes. E a harmonia do lar depende de sabermos e aplicarmos o que a Bíblia nos ensina sobre os papéis diferentes no lar. Então, o verso 21 não é sobre sujeição mútua. Ela não existe aqui. A gente pode até pensar numa sujeição mútua, lá, maridos e mulheres, maridos e as suas esposas, lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, quando fala o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido, e os dois têm sujeição mútua em relação à questão sexual. Pague ao seu cônjuge aquilo que lhe é devido, ou seja, a satisfação sexual. É isso que a primeira parte do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios trata. Ali há sujeição mútua, se quisermos usar este nome. Nesta carta aos Efésios, essa sujeição, no verso 21,
Não é. Não é disso o assunto. Ele está programando, então, aquilo que ele vai falar, quem se sujeita a quem. É sobre isso. Então, versos 22 ao 24, começa, então, a exposição dos papéis. E começa com a esposa. No casamento há papéis distintos e ele começa com a esposa. A esposa, então, cheia do Espírito, deveria e deve ser submissa, sujeita ao seu próprio marido como se submete ao Senhor. Olha, uma esposa filha da luz, uma esposa cheia do Espírito, se submete a Cristo. Então, se submete a Cristo, se submete a seu próprio marido. É o que diz o verso 22. Não se trata de uma submissão opcional. Está aqui, irmãos, uma dica para, se vocês quiserem, usar em sua casa. É obrigatória, é uma ordem. Ao mesmo tempo que é uma decisão voluntária de uma mulher cheia do Espírito, porque ela serve ao seu Senhor, então ela sabe a vontade do seu Senhor, Cristo. E o texto está revelado. Claro, límpido como a água. Então, uma decisão também voluntária da esposa em se colocar em subordinação ao seu próprio marido. Vale notar no texto que não é submissão a todos os homens, é submissão ao seu próprio marido, como ao Senhor. Reforçado isso lá no verso 24 também. Então, namorados não têm autoridade sobre sua namorada. Vocês estão se conhecendo. Se casar, aí o marido passa a ter autoridade sobre ela. O homem não tem autoridade sobre a esposa do outro, é só sobre a sua esposa. Assim como as mulheres, as esposas, não se submetem a outro homem, elas se submetem ao seu marido. E antes da gente seguir, porque Paulo vai explicar a razão disso, ele vai dar o fundamento, a argumentação de por que a mulher deve se submeter ao seu próprio marido. Ele já explicou aqui uma parte. O primeiro argumento é como ao Senhor. Como você se submete ao Senhor. Na verdade, ele está fazendo uma comparação, mas daqui a pouco ele vai dar a explicação, o argumento. Mas antes da gente seguir, eu preciso dizer o que não é submissão. E como eu gastei aqui um pouquinho de tempo para dizer o que não é, nós estamos num tempo tão estranho que algumas palavras que a Bíblia trata são quase que palavrões, né, no nosso tempo. E aí a gente precisa dizer o que não é, para depois dizer o que é. Quando deveria ser algo mais natural, mas não é. Olha, eu já gastei mais um tempo para explicar alguma coisa, quando eu poderia seguir o texto. Mas o que não é submissão, então? Não é inferioridade diante de Deus. A mulher não é inferior em relação ao homem diante de Deus. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós já vimos isso em Gênesis. Todos fomos salvos pela graça. Deus não derramou mais graça sobre o homem, menos para a mulher ou vice-versa, de forma alguma. Todos foram salvos, redimidos pela graça. Porque todos, homens e mulheres, estavam mortos em seus pecados e delitos e fomos ressuscitados pelo poder dos céus, pela graça de Cristo. Também não quer dizer ser escrava, para atender todos os caprichos do seu marido. Onde ele dá uma ordem e a esposa sai para servir como se fosse uma empregada. O homem que trata a esposa como empregada, eu tenho receio se ele está cheio do Espírito. Eu estou falando de crente. Também não quer dizer que a esposa é escrava sexual, desconsiderando os desejos dela, desejos sexuais dela. Assim como como o marido deve estar satisfeito sexualmente, a esposa também deve estar satisfeita sexualmente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Submissão também não quer dizer que a mulher pode ser violentada, nem fisicamente, nem emocionalmente. Isso não cabe no Evangelho. A violência doméstica deve ser denunciada às autoridades. Paulo disse aos Romanos que o governo, capítulo 13, tem o poder da espada para punir os malfeitores. Então deve ser punido.
Submissão também não quer dizer que a esposa deve deixar de participar das decisões do lar, porque ela é submissa. De forma alguma. Precisa e deve ser consultada e deve opinar. Embora a liderança caiba ao marido. Ela foi criada para ser auxiliadora e não um poste. Sua esposa deve ser consultada, maridos, sobre as decisões do lar. Embora a liderança seja sua, homens. Submissão também não quer dizer que ela deve ser impelida a desobedecer a Deus. E se em algum momento houver conflito entre a vontade do marido e a vontade de Deus, opte pela vontade de Deus, pela obediência a Deus. E aqui a gente precisa ter um cuidado, e aí homens e mulheres, maridos e esposas, deve haver um cuidado para a gente obedecer aquilo que Deus disse, e não o que a gente acha que Deus disse. Não, porque isso aqui é vontade do Senhor, pode ser só a vontade de um, e não do Senhor. Então, a obediência a Deus é aquilo que Ele disse. Precisa ter cuidado sobre isso, não sobre nossos achismos. Davi Merck diz assim: a mulher cumpre seu chamado quando alegremente segue e apoia a liderança do seu marido em todas as questões que não implicam ferir seu relacionamento e sua submissão à autoridade maior, Deus. Até porque o fundamento de Paulo no verso 22 diz: esposas, cada uma de vocês sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. A gente entende aqui que há uma submissão anterior a Deus, primária a Deus, principal a Deus. Por causa disso, então, submete-se ao seu marido. Submeta-se ao seu marido. Então, Deus não será desconsiderado. Então, submissão não são essas coisas. O que é, então, submissão? Essa é a parte mais fácil, é exatamente o que a palavra diz. Submeter-se, respeito, obediência, sujeitar-se. É isso. E veja ainda que Paulo não ensina condições para que a esposa escolha se submeter ou não, porque eu também já ouvi isso em igreja. Não, porque se o marido for... Não tem isso no texto. Submeta-se se ele só for bonitão. Aí tem um monte aí que não vai se submeter. Submeta-se se ele for assim. Não tem isso no texto. Diz, submeta-se. Filhas da luz, cheias do Espírito, sujeita ao Senhor Jesus, então submeta-se ao seu marido. Não tem condicionais aqui. Nem é sobre uma condição da submissão ser relevada, não ser aplicada, se o marido é crente ou não, se ele é gente boa ou não. Pedro trata disso na sua primeira carta, sobre esposas que tinham maridos não crentes. A esposa deve ser submissa ao seu marido, independentemente dele ser crente ou não. E aí Pedro diz, no capítulo 3 da sua primeira carta, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, mais uma vez, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. A esposa se torna um luzeiro dentro de casa, submetendo-se ao seu marido. Então, a submissão da esposa ao seu marido é uma ordem natural, e natural por causa do espírito, não do ser humano natural. Vou chamar de normal, então, fica melhor. É uma situação normal àquelas que são cheias do Espírito, aquelas que são filhas da luz. Foram feitas nova criação por Cristo. Vivem no temor de Cristo, conforme a gente vê no verso 21, e se sujeita ao Senhor Jesus no verso 22. Assim, ser devidamente submissa ao seu próprio marido é sinal de uma vida cheia do Espírito Santo. Ao mesmo tempo da ordem, a submissão da esposa crente é uma atitude dela. Iniciativa dela. Se sujeite. A esposa cheia do Espírito se alegra em cumprir os desígnios de Deus. A submissão da esposa é um ato de louvor a Cristo, pela devoção ao Senhor. Não é isso que nós vemos aqui, versos 21 e 22, finalzinho cada um? Por causa do temor a Cristo, por causa da sujeição ao Senhor, faça aquilo. Quem são essas pessoas? Aquelas que estão lá no verso 18 do capítulo 5. Deixem-se encher do Espírito. Quem são esses? Aqueles que têm sabedoria. Agora eu estou retrocedendo o texto. Quem são esses? As filhas da luz. Voltando ainda ao grande parágrafo que começa lá no capítulo 4, são aquelas que vivem conforme o chamado do Evangelho.
Verso 23 e 24, Paulo então dá as razões do que ele está ordenando. As razões teológicas para a submissão da esposa. E ele diz assim no verso 23, por quê? Ele está explicando o que ele acabou de ensinar. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Então, por que a esposa deve se submeter ao seu próprio marido? Porque ele é o cabeça da esposa. Alguns vão afirmar, de modo mais liberal, que esse fato da cabeça aqui não é sobre autoridade, nem sobre liderança, é sobre provisão e sobre proteção. Também é. Até porque na sequência do verso 25, que vai falar os maridos, vai falar sobre proteção, provisão, liderança e etc. Mas falar do papel do cabeça é de autoridade, sim. A própria comparação com Cristo demonstra isso. Cristo é o Senhor da igreja, embora também proteja, e embora também nos dê provisão, e embora também nos ame, mas ele é o cabeça da igreja. E nesta carta isso se resolve. Lá no capítulo 1, verso 20 e 22, falando de Cristo. O Pai exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo não é o cabeça apenas da igreja, ele é o cabeça do cosmo, ele é o cabeça de todos os poderes, ele é o cabeça de toda a criação, ele é o cabeça de todas as autoridades. Então é sobre liderança e sobre autoridade. Outro texto ainda do mesmo autor, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Autoridade. Até a Trindade, embora sendo de mesma essência, exerce papéis em momentos distintos e já exerceu no ministério de Cristo, ministério terreno de Cristo, tanto que Cristo sempre obedeceu ao Pai. Exerce papéis distintos e, por vezes, com autoridade e submissão de um sobre o outro. Então, é sobre liderança e é sobre autoridade, sim. Isso a gente encontra em outros textos, Paulo aos Colossenses e na carta de Pedro também no capítulo 1. Então, o cabeça, nesse texto e nos demais citados, e especialmente aqui, que está falando de casamento, é sobre proteção, sim, é sobre provisão, sim, mas também sobre autoridade, sobre liderança. Então, o que Paulo está ensinando é que a submissão da esposa é porque o marido é a autoridade sobre ela, do mesmo modo que Cristo é a autoridade sobre a igreja. Assim como a igreja é submissa a Cristo, do mesmo modo a esposa deve ser submissa ao seu marido. Então, a esposa segue a liderança amorosa do seu marido. É a sequência aqui do verso 25, vai falar dos maridos. Assim como a igreja segue a liderança amorosa de Jesus. É sobre liderança, é sobre autoridade. Porque o marido é o cabeça da esposa. Essa harmonia, isso é um texto harmônico, que ensina harmonia no lar. Essa harmonia, essa união espiritual do casamento é a representação, é a ilustração da união de Cristo com a igreja. É o que a gente vê lá no finalzinho da perícope, nos versos 31 e 32, que eu vou falar melhor no domingo que vem. É Paulo citando Gênesis 2, 24, quando ele diz assim, eis que o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Embora o texto de Gênesis esteja falando, sim, marido e mulher, ele está falando que essa união maior é Cristo e a igreja. Isso é um mistério que ele diz. Isso demonstra o valor do matrimônio. A responsabilidade e a harmonia do matrimônio que deve haver entre esposa e marido, para que representem bem, cada um com seu papel, a união espiritual de Cristo com a igreja.
Olha a responsabilidade nossa, maridos e esposas, de representarmos o relacionamento espiritual Cristo e a igreja, a união Cristo e a igreja. Por isso, observar bem os ditames de Deus, a ordem de Deus, faz toda a diferença para a harmonia do lar e para a boa representação do relacionamento de Cristo com a igreja. Perceba ainda no texto, ainda no verso 23, que Paulo frisa que Jesus é o cabeça da igreja e ele próprio o salvador do corpo. Então, Cristo é o salvador do corpo, do seu corpo, que é a igreja. É claro que marido nenhum pode, por melhor que ele seja, pode, nem se quisesse, salvar sua esposa da ira divina. Não dá. Isso é obra de Cristo. Mas a comparação não é perfeita, lógico, mas é instrutiva. O marido, aliás, ao ser comparado a Cristo, Cristo que ofertou a si mesmo sacrificialmente para salvar sua noiva, a igreja, o marido então é lembrado que ele, marido, deve exercer sua autoridade cuidando muito bem da sua esposa, de modo sacrificial. Abrir mão de coisas em prol da sua esposa e se amar conforme Cristo amou a igreja. Eu estou dando uma pincelada no assunto para detalhar domingo que vem. Preparando o coração dos maridos. Wilson Porte diz: a esposa deve se ver como a igreja e assim buscar santidade, serviço, amor, devoção, dedicação, enquanto o homem deve ver-se como Cristo e assim amar, proteger, santificar, alimentar e pastorear. Isso é a harmonia de um lar cristão. Isso é a harmonia de um lar cheio do Espírito Santo. Isso é a harmonia de um lar cujos componentes, marido, esposa, e aqui vou falar só de marido e esposa, mas inclui os filhos, porque o texto fala maior, são filhos da luz, são sábios, vivem na sabedoria do Evangelho. Então, diante disso tudo, as falácias de que a instrução de Paulo seria instruções sujeitas àquele tempo, àquela igreja, àquela cultura, caem por terra. Porque a argumentação de Paulo não é sociológica nem ideológica, é sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. Então ele é cristológico, ele é teológico e eclesiológico. E isso é maior do que qualquer cultura, de qualquer tempo, de qualquer lugar. O propósito de Deus para a igreja, nós já vimos isso nesta carta, ele é cosmológico. É a igreja em sabedoria anunciando a obra de Deus, mostrando a graça do Senhor para os poderes demoníacos. Mostrando a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição. Ele não ficou detido pela morte. Isso é muito maior do que qualquer cultura, de qualquer tempo, de qualquer lugar. Até porque Paulo falou aos Coríntios, falou aos Efésios, falou aos Colossenses, Pedro também falou, tudo do mesmo jeito. Cada um cuidando das especificidades da carta para aquela igreja. Então não é sobre uma igreja específica. Não é sobre um tempo, porque é sobre um assunto teológico que suplanta o tempo. O mundo, claro, vai dizer o contrário. E vai encher seus ouvidos da contrariedade do que está aqui. Sua escola, sua faculdade, seu emprego, aquelas atividades que tem nas empresas, né? De se conhecer um ao outro, de dinâmicas e etc. Todas essas coisas serão contrariadas. Todas elas. Vai dizer que as mulheres devem ser empoderadas e por causa disso a masculinidade é tóxica. O mundo vai do jeito que vai porque tem pouca masculinidade. Os homens viraram nada. Frouxos. Muitos. Vai falar que a mulher então deve ter a liberdade, não tem que ouvir seu marido e tem que então se rebelar e liderar e se for preciso passe por cima do marido. É isso que o mundo vai dizer. É sobre independência, sobre liberdade. Submeter, submissão, isso está fora de moda. É o que o mundo vai dizer. A Bíblia diz o contrário. Ensina que a esposa deve obediência ao seu marido no temor de Cristo.
Então, Cristo é a razão dessas coisas todas. Tanto para o marido amar sua esposa, assim como para a esposa se submeter ao seu marido. É sobre Cristo. É sobre o temor dele, a obediência a ele. Porque estamos cheios, somos cheios do Espírito. Então obedecemos ao Senhor. Refletimos a luz de Cristo, inclusive em casa. Ou principalmente em casa, porque em casa não tem meias palavras. Nós falamos aquilo que somos e mostramos quem somos. É transparência total. E o verso 33, o finalzinho desse trecho, Paulo então arremata o assunto no casamento e da submissão. Ele mostra também o amor sacrificial, dando instrução ao marido para amar sua esposa e dando instrução à esposa para que respeitasse seu marido. A palavra traduzida é phobetai, que tem a ideia de temor. É a mesma que está aqui no verso 21, temor de Cristo. Tem a ideia de reverência, tem a ideia de valorizar o marido. Deus colocou um tempero na submissão. Ela não é oca, nem vazia, nem legalista, mas com honra. A esposa submete-se ao seu marido, respeitando-o, honrando-o, elogiando-o. E aí eu ouvi uma pregação do pastor Nelson Galvão dizendo assim: a esposa deve ser a maior fã do seu marido. E eu espero que todas sejam, principalmente a minha. Eu espero que todas sejam fãs dos seus maridos. Isso é respeitar o marido. Tem gente que ganhou um abraço ali agora. Uma submissão desse modo só pode ser feita, então, adequadamente, pelo poder do Espírito. Por isso, são esposas cheias do Espírito, porque se nós formos ouvir nossos corações e ouvir o mundo que está aí, e infelizmente até o nosso meio evangélico, nós não cumpriremos o que está aqui. Nós crentes. Atitudes contraculturais, e isso é completamente contracultural. Geralmente, aliás, certamente, demandam mais esforço e disposição em obedecer a Deus. Além da luta espiritual sobre o assunto, claro, porque isso aqui vai dar luta espiritual. Mas nesta carta, Paulo já informou a igreja e nos informou quais são as armas, qual é a armadura de Cristo para vencermos as hostes do mal. As Escrituras nos dão ensinos claros para maridos e esposas. Sim. E por que muitos casamentos cristãos vivem crises infinitas e não amadurecem nunca? Porque às vezes crises vão acontecer e a gente precisa aprender a tratar crises. Crises na igreja, crises pessoais, e nós estamos vendo pela manhã na escola bíblica, crises matrimoniais. Às vezes acontece. A questão é como tratamos. E por que muitos casamentos cristãos não amadurecem? Talvez porque falta escritura no casamento. Falta leitura, aplicação daquilo que Deus já ensinou. Falta adoração na família. Talvez. Para que a gente ande, então, conforme o Espírito. Para que a gente ande conforme a vontade do Senhor. Para que a gente ande no temor de Cristo, conforme diz o verso 21. E cada um cumpra o seu papel adequadamente. Isso promove harmonia no lar. Algumas aplicações às esposas. Não são poucas. Mas eu quero falar também às jovens solteiras, então ouçam. Porque espera-se que um dia vocês serão esposas. Então aprendam sobre essas coisas também. Aprendam olhando para as mulheres, esposas, né? Mulheres mais velhas que vocês, mulheres piedosas, como viver. Paulo vai tratar disso na carta ao Timóteo, na carta a Tito. Esposas mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa e a serem submissas a seus maridos. Então, primeiro, esposa, siga a liderança do seu marido. Demonstre confiança nas suas decisões, do seu marido. Elogie a liderança dele. Seja grata pelo cuidado e proteção dele.
Ele é o cabeça da casa, ele é o cabeça da família, ele é a autoridade sobre você, esposa. Segundo, esposa, participe das decisões do lar. Ele é o cabeça e você é auxiliadora. Conforme eu disse, você não é um poste. Deus não te criou para ser um poste, para ser auxiliadora. Abençoar o lar com auxílio. Até porque louco é o marido que desconsidera a opinião da esposa. Tolo é o marido que não ouve a opinião da esposa. Eu estou falando de casais crentes. Mas, esposa, lembre-se que quem dá a direção e a palavra final é o marido, caso haja discordância de opiniões. Isso é liderar. E se der errado, e às vezes acontece, os maridos não são perfeitos, não jogue na cara dele. Eu falei que ia dar errado. Não é assim? Às vezes. Isso não ajuda. Isso não é elogiar a liderança e nem é reforçar a liderança. Ao contrário, isso é matar a liderança dele. Terceiro, esposa, siga a liderança espiritual do seu marido. Maridos, vocês são responsáveis pelo ambiente espiritual da sua casa. Adoração da família, leitura bíblica, oração, santificação da família toda. Então, esposa, siga a liderança espiritual do seu marido. Claro, se estiver conforme as escrituras, né? Ele é o provedor, ele é o protetor, e é ele quem tem a responsabilidade com a família, nas questões do corpo e nas questões da alma. Ele é o responsável pelo pastoreio da casa. Eu sei que muitos usam a figura do sacerdote do lar, eu sei. Eu prefiro pastor do lar. É uma opção, tá? Porque o sacerdote dá uma ideia de que precisa passar por ele para chegar a Deus. Nós somos todos sacerdotes em Cristo. Então eu prefiro a ideia do pastoreio. Só uma questão pessoal. Então ajude-o com o tempo devocional em família. Quarto, esposa, ajude o seu marido para que ele exerça a liderança que lhe cabe. Às vezes a esposa tem mais traquejo na liderança. Às vezes ele é até líder no trabalho, seja lá o que for. E o marido às vezes tem menos. Mas Deus deu ao marido a liderança da casa. Então, esposa, não tome, não pegue, não usurpa a liderança dele. Cabe a ele. Ajude-o a ser um melhor líder, se for o caso. Porque Deus delegou este papel para ele. Seja auxiliadora, ajudando inclusive nisso. Isso é fundamental para a harmonia do matrimônio. Quinto, respeite seu marido, esposa. Valorize seu marido, especialmente em público. E alguns nãos aqui. Não trate seu marido como se ele fosse teu filho. Ele não é teu filho, você não é mãe dele. Ele deve ser tratado como homem. Claro que o marido também não deve tratar a sua esposa como a mãe. Ela é esposa, é sua mulher, não é sua mãe. Mas isso eu falo domingo que vem. Ou repito o que eu já falei. Trate o seu marido como homem e não como menino de calça curta. Não envergonhe seu marido por suas falhas, deficiências de algum tipo. Porque todos têm. Todos temos. Defeitos, falhas, não envergonhe, principalmente em público. Porque, esposa, você conhece seu marido do avesso. Vai ridicularizá-lo em público por quê? Isso é falta de respeito. É desconsiderar o líder da casa. Não interrompa seu marido quando ele estiver falando, explicando, discorrendo sobre algum assunto, mesmo que seja de futebol ou de Fórmula 1. Aguarde. Se for uma conversa em grupo, cada um tem o seu tempo de falar. Pode ser no meio de amigos, comendo um churrasco, não sei. Não faça chacota do seu marido sobre assunto nenhum, que seja melindroso, sensível, que de repente o envergonhe, que ele não gosta. Você conhece seu marido, você sabe o que incomoda ele. Vai fazer isso em público para quê? Isso é falta de respeito com o líder da casa. Não duvide do seu caráter, ou do seu marido, ou das suas capacidades. Ele é falho? É.
Foi o homem com quem você fez aliança diante de Deus. Então respeite-o. Sexto, esses senãos são da falta de respeito. Ore pelo seu marido. Faça elogios a ele. Elogie o seu caráter, elogie sua força, elogie sua inteligência, elogie a roupa que ele vestiu, que ele se arrumou. Mostre os erros dele também, com amor. Isso é auxiliador. Preze pela harmonia do lar, sendo submissa, então. E o último agora. E eu quero falar às mulheres que lutam sozinhas. Mulheres que lutam sozinhas pelo lar e pelos filhos. Seu marido foi embora, faleceu, conte com a graça de Cristo para lutar e liderar seu lar. Esse papel não era seu, mas a circunstância da vida deixou nas tuas mãos. Você não fará o papel de um homem liderando a casa, mas a liderança vai cair na tua mão, porque a circunstância assim fez. Cristo te auxiliará. Uma mulher sozinha, cuidando dos filhos, é uma barra pesadíssima, eu sei. Só Deus para dar suporte. Só Deus para dar graça e misericórdia para que tudo caminhe bem. Então, irmã, se você passa por isso, passou por isso, saiba que Cristo te auxiliou. E se passa, Cristo te auxilia. A liderança não era para você, mas a circunstância assim fez. Deus te recompensará. Quero concluir então, uma citação do Andreas Kostenberg. A restauração do relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, efetuada por cristãos comprometidos e cheios do Espírito, que no poder de Cristo superam a luta por domínio e manipulação inerente à maldição lá de Gênesis 3,16, e se relacionam uns com os outros com a devida submissão e amor semelhante ao de Cristo. Se trocar em miúdo, só Cristo que apaga a maldição de Gênesis 3,16, em que a mulher seria conflituosa com o marido e o marido conflituoso com ela. Está lá, depois do pecado. Ainda não estamos plenos de quem nós fomos preparados para ser, só quando Cristo voltar. Mas até lá nós temos instruções para viver de modo harmônico e obediente ao Senhor. Está aqui, um dos textos, o principal texto, porque é o que tem mais detalhes. Então é Cristo que apaga, é na submissão a Cristo, é no temor a Cristo, que o relacionamento conflituoso marido e mulher, que está lá em Gênesis 3, acaba, apesar das nossas falhas. A graça de Cristo é abundante e suficiente para nos conduzir na nossa peregrinação até o Senhor voltar. Não se esqueçam disso. Eu sei que eu falei bastante coisa de aplicação, ainda me contive. Depois ouçam o áudio e meditem nessas coisas. Falei 7 aplicações. Meditem nessas coisas. Eu sei que não dá para gravar tudo, eu sei. Eu estou com elas escritas aqui. Então ouçam o áudio depois. Aprofundem o conhecimento bíblico. E eu estou falando das esposas. Aprofundem o conhecimento bíblico para que vocês sejam esposas realmente cheias do Espírito, filhas da luz, e iluminem onde quer que andem e falem e estejam. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, gratidão pela meditação da Tua Palavra, a exposição da Tua Palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor nos revelou Tua vontade. O mundo nos impõe outras coisas, de modo distinto, diferente, que promove rebelião, que promove feminismo ou machismo, se falarmos dos maridos. Mas a Tua Palavra ensina harmonia no temor de Cristo, na obediência a Cristo, onde esposas e maridos cumprem seus papéis conforme a vontade do Senhor. Que nossa vida, Deus, cheia do Espírito, não seja só no momento do culto público, mas também nos relacionamentos da casa.
maridos e esposas, filhos e pais, servos e senhores. E que o teu nome seja louvado, glorificado pelas nossas vidas. Em nome de Cristo Salvador e Senhor que oramos. Amém.